bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança e proporção. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu fotos ampliadas ou reduzidas? Na rede social, na internet? Caso você tenha visto, observou o que aconteceu com elas? Sim ou não? Não fique preocupado se você não viu. Vamos ver um exemplo agora e observar cada detalhe. Vem comigo. Olha essa foto. Se eu quiser, por exemplo, ampliar dessa maneira, elas ficaram iguais, proporcionais? Pensa aí. Olha bem para o pássaro. Houve uma distorção. Olha também onde tem o morrinho lá do Pão de Açúcar. Ficou esticado, então isso é proporcional? Não, né? Porque se fosse proporcional, teriam que ter todas as dimensões idênticas. Como assim dimensões idênticas? Na verdade, você até pode ampliar ou reduzir, mas você não pode mudar o formato, você não pode ter um esticamento, por exemplo. Agora, olha esse exemplo. Antes estava deitada, agora está em pé. Também houve um probleminha aí. Olha, o pássaro ficou bem mais gordo. E o Pão de Açúcar, ele subiu. É proporcional? Também não parece ser proporcional. Agora, olha esses dois. Eu ampliei a foto. Observe que agora nós temos dois quadrados. E cada detalhe não foi mudado. Embora houvesse a ampliação da foto, as figuras mantiveram os mesmos detalhes. Então, nós podemos dizer que são proporcionais. Por quê? Um lado dobrou e o outro lado também dobrou. Então, nós temos, nesse caso, dois quadrados, onde um lado vale 4 e o outro vale lado 8. Se nós temos dois quadrados e os lados são proporcionais, os ângulos congruentes, nós podemos ter uma razão de semelhança, que é, no caso do exemplo, o quadrado vermelho sobre o quadrado azul, 4/8. Simplificando essa razão, nós vamos ter um meio. O que isso significa na prática? Que o quadrado azul tem as dimensões o dobro do quadrado vermelho. O que nós podemos concluir? Para que duas figuras sejam semelhantes, os lados precisam ser proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. No caso do quadrado, todos os ângulos valem 90 graus, então todos os ângulos são iguais, são congruentes. E nós vimos que um era o dobro do outro em relação ao comprimento e em relação à altura. Sempre que tivermos comparando quadrado com quadrado, nós vamos ter quadrados semelhantes, figuras semelhantes. Agora, lembra que nós vimos um quadrado e um retângulo? Não pode ser. Por quê? Porque naquele caso, as proporções, elas não eram as mesmas. E se eu comparar retângulo com retângulo, sempre vou ter figuras semelhantes? É o que nós vamos analisar agora. Observe esses dois retângulos. No primeiro, todos os ângulos valem 90 graus, porque é uma característica do retângulo. No segundo, todos os ângulos também valem 90 graus. Tá, os ângulos são congruentes, mas vamos olhar para as medidas. Eu tenho o comprimento 4 no retângulo vermelho e comprimento 8 no retângulo azul. Agora eu tenho a altura 2 no retângulo vermelho
altura 3 no retângulo azul. Vamos fazer as razões do comprimento primeiro e depois da altura. No caso do comprimento, eu tenho 4 sobre 8. Simplificando isso, quer dizer que é 1 sobre 2. No caso da altura, eu tenho 2 sobre 3. Se eles forem semelhantes, essas razões elas têm que ser iguais. Mas, nesse caso, as razões são diferentes. Então, esses dois retângulos não são semelhantes. Para que qualquer polígono seja semelhante, a principal característica é ter ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida, e lados correspondentes proporcionais. Observe aí que, nesse caso, cada cor equivale ao ângulo congruente e ao lado correspondente proporcional. Caso não tenha essas duas características, nós não teremos figuras semelhantes. Analisamos quadrado, analisamos retângulo e vimos um caso para um polígono qualquer. Mas pensa no triângulo. Sempre que eu comparar dois triângulos, eu vou ter triângulos semelhantes? Analisa aí. Para te ajudar, vamos ver alguns exemplos. Olhem esses dois triângulos. Pensa primeiro nos ângulos. Eu tenho no triângulo azul, ângulo 60 e no triângulo vermelho, ângulo 45. Olha. E depois eu tenho ângulo 60 e ângulo 90. Os ângulos são diferentes. Então, isso já mostra de cara que esses triângulos não são semelhantes, porque para ser semelhante, obrigatoriamente os ângulos têm que ser congruentes. Vamos para um outro exemplo. Observe esses dois triângulos. Olhando os ângulos, nós temos todos eles os correspondentes congruentes. Agora, vamos analisar se os lados são proporcionais. Olhando os lados correspondentes, eu tenho 3 está para 9, 4 está para 12, 5 está para 15. Se essas razões forem iguais, esses triângulos serão semelhantes. Bom, 3 nonos equivale a 4 dozeavos, que equivale a 5 quinzeavos, que simplificando equivale a 1/3. Então, nós podemos dizer que esses triângulos são semelhantes. E o segundo triângulo, que é o triângulo maior, o roxinho, ele tem as medidas o triplo do primeiro triângulo, que é o triângulo azul. Agora, olha que interessante. Coloquei um dentro do outro, porque nós temos os ângulos correspondentes congruentes. Então, o ângulo 30, caiu exatamente no ângulo 30 do segundo triângulo. Eu tenho aqui duas retas paralelas. Sempre que houverem essas duas retas paralelas, nós vamos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E qual é a proporção? Nós temos que o lado BC está para o lado EF, assim como o lado AC está para o lado DF, assim como o lado AB está para o lado DE. Ai, professora, me compliquei aqui. Vamos ver no caso com números. O mesmo triângulo. Olha, lembra que a gente tinha o triângulo 3, 4, 5, 9, 12, 15. Então, 5 está para 15, ou seja, o lado BC está para o lado EF, assim como 3 está para 9, ou seja, o lado AC está para o lado DF, assim como 4 está para 12, ou seja, o lado AB está para o lado DE. Sempre será necessário analisar todos os lados e todos os ângulos? Não.
Existem 3 propriedades que nos ajudam bastante a entender se é um caso de semelhança ou não nos triângulos. Vamos observar essas 3 propriedades. 2 triângulos serão semelhantes se 2 de seus ângulos forem congruentes. Como assim? Você vai analisar. O primeiro ângulo é congruente, o segundo ângulo é congruente, então eu tenho o caso ângulo-ângulo. Tá, e o terceiro ângulo? O terceiro ângulo obrigatoriamente é congruente, porque a soma dá 180 graus. Então, se eu analisei 2, o terceiro tem que ser igual também. Então, lembre, sempre que eu tiver 2 ângulos congruentes, o caso ângulo-ângulo, esses triângulos serão semelhantes. A segunda propriedade, 2 triângulos serão semelhantes se eles tiverem 2 lados respectivamente proporcionais. Como assim? E o ângulo entre eles congruente. Primeiro lado, ângulo, segundo lado. Observe o que está coloridinho. Eu tenho aqui o amarelo proporcional ao amarelo. O ângulo vermelho congruente e o verde proporcional ao verde. Então, a gente tem o caso lado, ângulo, lado. E o terceiro? 2 triângulos serão semelhantes se eles tiverem os 3 lados respectivamente proporcionais. Eu vou analisar os 3 lados e ver se eles são proporcionais. Primeiro lado, segundo lado, terceiro lado. Nesse caso, eu tenho lado, lado, lado e esses triângulos são semelhantes. Agora que nós já aprendemos a identificar casos de semelhança de triângulos, vamos para um exemplo prático. Nós vamos ter o Jorge, que está na quadra da sua escola e viu um poste bem na calçada. Ele quer saber, ele sabe a sombra, o tamanho da sombra desse poste, então ele quer saber a altura desse poste. Isso é possível? Sim. Vamos observar como. A sombra dele mede 60 centímetros e o Jorge sabe que ele tem 1,80 m de altura. Agora, ele também tem a seguinte informação. Quando bate o raio de sol, a sombra do poste é de 1,20 m. Então, ele quer descobrir a altura do poste. Observe que eu tenho um triângulo ali entre o raio de sol, a sombra e a altura do Jorge. Olha, esse mesmo triângulo vai ser formado em relação ao poste. Agora, eu tenho que estar atenta a um detalhe. Olhem as medidas. Algumas estão em metros, outras estão em centímetros. Então, antes de descobrir a altura do poste, eu vou transformar tudo para centímetro. Agora que está tudo na mesma unidade, eu vou colocar a altura do poste como x e fazer as proporções devidas. Lembra, altura está para altura, então x está para 180. Sombra está para sombra, então 120 está para 60. Aplicando a relação fundamental das proporções, nós temos que 60x é igual a 180 vezes 120, que dá 21.600. Como é uma igualdade, nós dizemos que 60x é igual a 21.600. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que x é 21.600 dividido por 60. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter como resultado 360 centímetros. Mais altura, a gente vai transformar isso em metros, então equivale a 3,6 metros. A altura do poste é de 3,6 metros. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Não deixe de fazer as atividades do caderno pedagógico. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor. Até a próxima. Tchau, tchau!